Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. É com muita alegria que nós iniciamos mais este dia. E por que com muita alegria? Porque Deus está conosco. Ele disse: nunca te deixarei, de modo nenhum eu te abandonarei. Ele disse também: estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. Ele também diz: eu sou aquele que te fortalece, que te ajuda e que te sustenta com o meu poder. E ele também diz: não tenha medo, porque eu estou com você. Não se assuste, porque eu sou o teu Deus. Glória a Deus, gente. Tendo todas essas promessas, tendo tudo isso que Deus fala pra gente, porque está registrado na Bíblia, e se está registrado na Bíblia, aqui está então a certeza de que essas palavras são verdadeiras, nós temos o motivo de toda alegria começar esse dia. Eu sei que talvez você possa dizer: pastor, eu já não tenho motivo de alegria, porque eu estou com um problema no casamento, problema de saúde, problema financeiro, problema na família, eu estou com um problema de depressão, tem um monte de coisa errada na minha vida, problema no trabalho, falta de trabalho. Então eu vou dizer para você, esse Deus que promete estar conosco todos os dias, Ele é infinitamente superior a todos os problemas que você tem. Diante de Deus, os problemas do mundo inteiro é que nem micróbio, tem que ser visto só no microscópio, tão pequeno que é. Por isso, levanta a cabeça, vamos confiar em Deus, vamos ver o que Deus falará conosco hoje, aqui agora, através dessa palavra, não é? E vamos deixar então Ele nos fortalecer e começar esse dia na vitória. Glória a Deus! Antes da gente prosseguir, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal se você ainda não o fez, ative o sininho das notificações, porque assim o próprio YouTube avisa você quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo e escreva aí nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos. Glória a Deus. Gente, pergunta para você, meu amigo e amiga, qual é a diferença entre uma pessoa vitoriosa e uma pessoa derrotada? Qual é a diferença entre uma pessoa que, quando surge um problema, ela levanta a cabeça e vai em frente para resolver o problema, e aquela pessoa que, quando surge um problema, ela baixa a cabeça, se esconde dentro de casa e não quer ver ninguém na frente? Qual que é a diferença entre uma pessoa que, mesmo diante das piores lutas, está sempre com um sorriso no rosto e sempre cantando vitória e sempre dando glória a Deus, e aquela pessoa que, diante das piores lutas, fala até em tirar a própria vida, fala que não aguenta mais? Qual é a diferença? A diferença nós vamos ver através desse texto aqui. Presta bem atenção. O apóstolo Paulo, então vou resumir para você para chegar no ponto principal. O apóstolo Paulo, ele estava com a sua equipe em determinado local e ali eles expeliram o demônio de uma jovem. Então, aquele povo que era pagão ali, eles não gostaram disso e acabaram levantando ali mentiras e falsos testemunhos e uma agitação, de modos que as autoridades vieram e prenderam Paulo e prenderam também o seu cooperador Silas. Prenderam os dois, colocaram na prisão, bateram neles nas costas com varas, né? Imagina apanhar de vara. Quando você era criança, você já apanhou de vara de marmelo? Aquela ardia, né? Ficava vergão, vara de marmelo, borracha, né? Aquelas mangueiras de água, né? Borracha que a gente falava, né? Tamanco, sapato, cinta, galho de goiabeira, né? Pau de goiabeira. Já apanhou dessas coisas? Ou que tinha na frente da mãe e do pai, né? Então, Paulo e Silas apanharam com varas. E depois disso foram lançados no cárcere. E ali no cárcere, na cela, amarraram os pés deles com correntes. Olha que situação mais destruidora, né? E eles estavam servindo a Jesus, né? Então, só que, olha só, diz a Bíblia que meia-noite, quando tudo parecia perdido, porque eles poderiam até morrer no dia seguinte,
tudo parecia perdido. Olha a atitude de Paulo e Silas. Eu vou ler para você aqui. Olha, Atos dos Apóstolos, a referência bíblica, está aparecendo aí, ó. Capítulo de número 16, versículo de número 25, diz assim, ó. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Olha o que eles faziam, presta bem atenção, eles oravam e cantavam em voz alta, glorificando a Deus na cara da morte, na cara da injustiça. Eles não ficaram lamentando e nem jogando a culpa em Deus, como muitos crentes fazem, né? Acontece qualquer probleminha, já fala que quer morrer, já fala que não aguenta mais, já fala que não vai mais na igreja, né? Começa a culpar todo mundo, culpa Deus, culpa o marido, culpa a esposa, culpa os filhos, culpa os vizinhos, culpa a igreja, culpa o pastor, né? A pessoa só quer arrumar um culpado, e o culpado é ela mesma, a própria pessoa. Paulo e Silas não. Você prestou atenção na atitude deles? Eles não perderam tempo fazendo o jogo do diabo, ou seja, reclamando, murmurando, procurando o culpado. Não, eles glorificavam a Deus porque sabiam do que Deus tinha para eles, livramento e proteção e tudo mais. É assim, né? E por causa dessa atitude, olha o que aconteceu. Diz a Bíblia, Atos 16, versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias, as correntes que estavam nos pés de todos os presos. Olha que livramento! Um terremoto que Deus enviou não para destruir, mas para sacudir tudo ali. E o poder de Deus, o sobrenatural, né? Esse terremoto não foi um terremoto natural, foi um terremoto sobrenatural, porque sacudiu tudo e ninguém morreu. Não caiu uma pedra na cabeça de ninguém. E as correntes se partiram, elas abriram, né? Milagrosamente. E aí então, diante daquele tremendo evento, né? Todo mundo fica espantado ali. E olha aí, era Deus mandando a resposta. Por quê? Pela atitude de Paulo e Silas, né? Só que nisso, o que acontece? Havia ali naquela prisão o carcereiro. O carcereiro era a pessoa que tomava conta dos presos. E naquela época, o carcereiro, se ele deixasse os presos fugirem, o carcereiro era morto. Ele pagava o erro dele com a própria vida. O carcereiro, ele estava dormindo. Diante daquele terremoto, balançou tudo, ele acordou. E quando ele acordou, né, meio com o olho ali, meio remelento, né, vamos dizer assim, né, estava lá, né, ele viu a porta das celas abertas por causa do poder de Deus. E quando ele viu as celas abertas, estava meio escuro ali, ele então pensou que os presos tivessem fugido. E aí o que ele fez? Ele pensou consigo, estou perdido, vou morrer, os romanos vão me matar, os presos fugiram. E a responsabilidade deles era minha. Então diz a Bíblia que o carcereiro puxou da sua espada, virou contra si e ia tirar a própria vida. Ele ia cometer suicídio. Ele ia fazer isso de desespero, de medo, né? Aí a Bíblia então diz que Paulo, lá de dentro da cela, viu que ele ia se suicidar, viu que ele ia tirar a própria vida, gritou, não faça nada para você, estamos todos aqui. Gente, olha que diferença de atitude. Lembra que eu perguntei para você no comecinho do vídeo? Qual é a diferença entre uma pessoa vitoriosa e uma derrotada? Uma pessoa confiante e uma pessoa incrédula? Uma pessoa que tem alegria porque confia em Deus e uma pessoa que não tem porque não confia em Deus? A diferença é Jesus. Porque Paulo e Silas serviam a Jesus, Paulo e Silas criam em Jesus, Paulo e Silas não apenas diziam eu sou crente e viviam que nem o mundo vive, no pecado, na vida errada. Infelizmente muito crente vive assim, né? Fala que é crente, mas vive uma vida mundana, uma vida pecaminosa e na vida desses crentes não tem nada de poder de Deus. Eles vivem uma vida religiosa apenas. E quando vem o problema, o que acontece com esses crentes? Entram em desespero, entram em depressão,
falam até que vão tirar a própria vida como carcereiro. É verdade, né? Falam que estão desanimados, fala que não vai mais na igreja, né? Isso é uma das coisas que a pessoa mais fala quando tem problema, né? Então a pessoa, quando surge um problema, a pessoa fica desnorteada, ela fica sem saber o que fazer, começa a procurar meio mundo para orar por ela, sendo que ela, como crente, tem o próprio Espírito Santo dentro de si, ela nem precisaria procurar oração de ninguém. A pessoa que confia que a palavra de Deus é verdade, que sabe que Jesus está dentro dela, ela vai orar e ela vai confiar. Mas porque a pessoa não está servindo a Jesus, tem uma fé pequena, entendeu? Ela pode até ser crente, aceitou Jesus, mas porque não anda firme com Deus, olha aí, quando surge um problema, faz que nem o carcereiro, quer tirar a própria vida. E na verdade isso é uma fuga, a pessoa quer fugir. Já viu quando uma pessoa tem problema no seu trabalho, no seu emprego, que as pessoas começam a ficar contra ela? O que ela fala? Eu vou pedir a conta, não aguento mais ficar aqui. Olha que covardia, olha que falta de fé. Você me perdoe, talvez você esteja passando por isso e você até esteja falando, pastor, o senhor não está na minha pele para sentir o que eu estou passando lá. Eu não estou na tua pele, é verdade, mas eu sei que o meu Deus, o Deus que eu sirvo, e eu tenho certeza que é o Deus que você serve também, é muito maior do que qualquer inimizade lá. Ele pode resolver tudo, mas você tem que fazer como Paulo e Silas, crer em Jesus e servi-lo. Não é dizer que crê em Jesus e ficar no mundão por aí, fazendo coisa errada, fazendo o que não deve, ou às vezes você nem está no mundão, mas também não faz a sua fé crescer, né? É uma frieza espiritual, não ora, não jejua, vai pouco na casa de Deus, na igreja, né? Não pratica a palavra, é isso, a diferença é Jesus, a gente servindo a Ele, confiando nele. Aí, quando surgir um problema, a gente não vai fazer como o carcereiro que ia tirar a própria vida, que ia fazer uma bobagem, uma loucura, né? Veja, toda vez que a pessoa procura fugir do problema, ela nunca consegue, porque o problema sempre persegue ela. Tem pessoas que falam que vai mudar de cidade, né? O problema vai junto. Tem pessoas que vai mudar de emprego, o problema vai junto. A pessoa nunca consegue ser feliz, ela tem que resolver o problema, confiando em Deus, encarar a situação. Aí então ela vai superar a dificuldade. Sabe o que aconteceu com aquele carcereiro? Quando Paulo falou, não faz mal nenhum para você não, que estamos aqui. O carcereiro então não chegou a concluir o que ele havia iniciado, deu ouvidos para Paulo, Paulo evangelizou ele e ele foi salvo. Ele se converteu a Jesus, ele e a sua família foram batizados e uma nova igreja começou naquela cidade. Olha que bênção, gente, olha que maravilha, glória a Deus. Por isso eu digo para você, amigo e amiga, se você é uma pessoa como aquele carcereiro, fracassado, você é uma boa pessoa, mas tipo assim, nada dá certo para você, é derrota atrás de derrota, sempre doente, sempre com problema que nunca resolve, medo de tudo, vira e mexe está pensando em tirar a própria vida, vira e mexe está pensando em fugir para algum lugar, se esconder no meio do mato, uma caverna, mudar de cidade, às vezes você pensa até em mudar o próprio nome, né? Gente, isso não se faz. Então se você é assim e não aceitou Jesus, entregue a sua vida para Ele hoje, não apenas para poder resolver os problemas desta terra, porque Ele ajuda também e você vence tudo, tá? Mas principalmente, isso é o mais importante, porque sem Jesus você não entra no céu. Então aceite a Jesus para ter a vida eterna, creia que Ele morreu na cruz por você, foi por amor a você que Ele fez tudo o que Ele fez na cruz. Ele já pagou o preço para você entrar no céu um dia. E se você não recebê-lo, não aceitá-lo, não crer nele, não invocar o nome dele, né? Não se entregar para ele, infelizmente você não entra no céu. É o que a Bíblia diz. Mas se você fizer, o céu está garantido para você, tá bom? Além de você ter respostas aqui na terra. Tá bem? Vamos orar? Quer pegar um copo com água, colocar aí para a gente fazer oração? Pega lá, vamos orar ao Pai então, tá bom? Oremos a Deus. Pai Celestial, Pai bendito, Pai amado, muito obrigado porque o Senhor é aquele que nos orienta e nos ajuda. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor como Pai sempre está ao nosso favor e o Senhor está mostrando isso através dessa palavra hoje, Pai. Porque o Senhor tem todo o poder, mas nós temos uma parte a fazer, que é buscar a Tua face, buscar ao Senhor, abrir o coração. Afinal, Senhor, nós temos o livre-arbítrio, a capacidade de escolher se vamos buscar a Ti ou não, se vamos servir a Jesus ou não. Então que essa pessoa que me ouviu nesta manhã, meu Pai, ela tome a sua atitude de se converter ao Senhor Jesus. E se já se converteu, mas não está tão firme, que ela se firme principalmente a partir de agora.
que ela comece a buscar mais ao Senhor, que ela se estabeleça na fé e viva uma vida realmente servindo ao Senhor. Pai, eu te peço um milagre por essa pessoa que necessita de um milagre. Estenda as tuas mãos sobre essa pessoa, Pai, para curá-la dessa enfermidade, desse mal, para tirar essa depressão da mente dela ou a ansiedade, para acalmar o coração dela. Pai, fala fortemente ao coração dessa pessoa que ela não precisa se preocupar, porque ela está orando a Ti e o Senhor quer ajudá-la e o Senhor já está ajudando. Então, meu Deus, faz essa pessoa compreender que o Senhor está presente na vida dela, operando esse milagre de cura, de libertação dos vícios, de libertação da família, de portas abertas para o emprego e principalmente, Pai, dessa família convertida ao Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa este copo com água que é apresentado a Ti, colocando nele a Tua unção e o Teu poder, e no beber desta água, que essa pessoa receba a sua paz, o seu alívio e a sua bênção, e tudo isso seja para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado e graças a Deus. Glória a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar, beba da água se você colocou. Se não colocou, não tem problema, fique em paz. Faz conforme a sua fé. Medita nessa palavra, tá? A gente tem que estar firme com Cristo, porque em Cristo a gente tem alegria, a gente tem força para lutar. Lutas todos temos, filho. A diferença é que tem pessoas que têm exatamente a mesma luta, mas porque serve a Jesus, recebe dele a força, a capacitação e vence. O outro, porque não busca Jesus, né? Não recebe nada. E aí a luta engole a pessoa, né? O problema vence a pessoa. E quando deveria ser o contrário, a pessoa deveria vencer o problema. Mas quando você assume o compromisso com Jesus, tudo muda. Faça isso a partir de hoje, se ainda não o fez. Tá bem? Deus abençoe poderosamente o seu dia e até o próximo vídeo.